Muito boa tarde a todos. Vamos começar a reunião de Câmara número 13 de 2020, hoje dia 17 de julho. Estão presentes todos os elementos do Executivo Municipal, a quem cumprimento. Me referir apenas que a vereadora Alzira Agostinho está em substituição do vereador António Moreira. Cumprimento também os funcionários do município que estão a apoiar a reunião, a senhora jornalista, o público presente e dar nota do resumo diário de tesouraria, movimento de fundos relativo ao dia de ontem, 17 de julho, com um total de disponibilidades de sensivelmente 1 milhão de euros, 1.034.886 euros. Foi dado conhecimento ao Executivo Municipal, como habitualmente, a situação do resumo de tesouraria do município. Depois entraríamos no período de antes da ordem do dia. Eu tinha só duas informações a dar ao Executivo. A primeira tem a ver com a evolução da situação do Covid-19 no Concelho de Alpiarça, que ao dia de hoje, tive há pouco o contacto com a Autoridade de Saúde Pública, ao dia de hoje é de 0 casos de Covid ativos, confirmados no Concelho, não há nenhum caso ativo e 10 recuperados, portanto, e claro, a situação do óbito, não é, que se registou já há cerca de 2 meses. Portanto, mantém-se a situação, no essencial é esta a informação. Depois, em relação a candidaturas que já foram aqui aprovadas na Câmara Municipal e que foram submetidas para financiamento a fundos estruturais do Programa Operacional Regional do Alentejo 2020, dá nota que todas as candidaturas que foram aqui aprovadas já foram então, como referi, foram submetidas. A candidatura da Escola EB23 Secundária José Relvas, que já foi aprovada pela Autoridade de Gestão, e a Escola Básica e Jardim de Infância do Frade Baixo e a Escola Básica e Jardim de Infância de Alpiarça também foram submetidas, ainda não foram formalmente aprovadas, e depois temos as outras duas situações, o Parque Ecológico dos Patudos, a valorização daquela zona da barragem dos Patudos, tudo isto no âmbito da contratualização através da Comunidade Intermunicipal, e depois uma outra que é a segunda fase do mercado municipal e que vai abranger também uma parte daquilo que é normalmente designado em termos urbanísticos no Concelho por Centro Cívico de Alpiarça, que também já foi submetida, mas aqui ao abrigo do programa da regeneração urbana do PARU. Portanto, todas elas foram então objeto da colocação em plataforma e, portanto, estão estas 3 últimas, estas 4 últimas estão em fase de análise. E contamos que até ao final deste mês ter lançado já os concursos, com o programa de concursos, caderno de encargos, com esses elementos todos, até porque o que está previsto é a existência de uma operação de verificação das condições de execução do conjunto de operações que estão previstas por parte dos municípios, de maneira a fazer-se a tal limpeza, não é? Portanto, normalmente é o termo, entre aspas, que é utilizado pelas autoridades de gestão dos programas operacionais, ou seja, quem não tiver os processos neste nível de maturidade até ao final do mês de julho, pode ver a verba ser retirada e alocada a outras candidaturas, a outras operações.
Portanto, era dar nota destes elementos. Haveria então agora o período de antes da ordem do dia à intervenção das senhoras vereadoras, dos senhores vereadores que entendem. Senhora vereadora Sónia Sanfona. Muito boa tarde a todos, cumprimento todos os presentes. Sr. Presidente, obrigada pelas informações que entretanto nos deu, quer relativamente ao ponto de situação da pandemia ao nível do Conselho, quer relativamente ao, digamos, desenvolvimento do processo relativamente às candidaturas a fundos comunitários que foram apresentadas e, portanto, ainda bem que já foram submetidas e esperemos que venham a ser aprovadas. É essa também a nossa expectativa. Bom, eu tenho aqui 2 ou 3 questões rápidas e penso eu que simples que queria colocar. Bom, em primeiro lugar queria perguntar, dado que há várias situações que ficaram pendentes, cuja decisão ficou pendente também da evolução deste período complicado com o Covid e com as várias contingências a que estamos sujeitos, mas de facto, para além dessas contingências, há outras que nos vão surgindo e que caem fora do nosso domínio, como seja, por exemplo, o facto da temperatura que nós temos agora durante este período do ano. O que eu queria perguntar é se o Executivo tem intenção de abrir as piscinas municipais com as restrições que já sabemos, porque os variados municípios que já o fizeram-no com um conjunto de restrições, que julgo que são perfeitamente perceptíveis e, portanto, mas que vinha, do nosso ponto de vista, vinha dar resposta a uma necessidade que a população neste momento sente com alguma premência. Portanto, as pessoas estão imenso calor, nem todas as pessoas têm a possibilidade de se ausentar do Conselho e usufruir um bocadinho de ares mais frescos e, portanto, aquilo é um equipamento que serve exatamente para isso, para servir numa primeira linha aos nossos municípios e depois quem nos queira visitar, e eu queria perceber qual é que é a intenção do Executivo, sendo que, na nossa opinião, dentro e em cumprimento das normas de segurança da DGS, as piscinas municipais deviam de abrir a sua utilização. Queria perguntar se relativamente nós percebemos na última Assembleia Municipal, aliás já vinha na sequência também das reuniões de Câmara, onde tínhamos já abordado este assunto relativamente aos eventos que são, digamos, os mais marcantes do ano em Alpiarça, e o Sr. Presidente tinha feito referência também com a nossa compreensão e com a nossa concordância, no fundo, ainda que ela não seja necessária, tinha-se ficado decidida a não realização do Festival do Melão, e eu queria saber se já há alguma coisa relativamente à Alpiagra ou não, sendo certo que continua a preocupar-me substancialmente, não agora este momento de pico de verão, mas exatamente em setembro, outubro, o que é que poderá eventualmente acontecer. As autoridades de saúde também têm, de alguma maneira, veiculado essa preocupação, e eu julgo que era prudente ponderar isso com paciência e com alguma atenção, mas de qualquer modo queria saber se, entretanto, já foi avaliado ou não. Queria saber porque é que o mercado municipal não abre. Ou seja, o que é que se passa com a EDP, o que é que se passa com a certificação energética, se é isso que é preciso, ou com a ligação do que é que seja. Nós andamos aqui semana a semana, aparentemente a obra tinha ficado pronta já há algumas semanas atrás, e as pessoas perguntam e questionam-se, porque, como é óbvio, a expectativa também é de que o mercado abra, que as pessoas que ali têm a sua atividade possam desenvolvê-la noutras condições que entretanto foram criadas, e portanto queria saber isso. Queria colocar uma pergunta relativamente aos planos municipais de defesa da floresta e contra incêndios. Eu fui ver a informação a nível nacional e há um conjunto de municípios que têm planos, novos planos ou atualização dos planos em curso,
Há outros que têm planos aprovados, já alguns deles este ano, e há outros que não têm a decorrer qualquer revisão ou atualização dos planos que existem. E um deles é o nosso município. Eu queria saber, nós temos no município, foi criado um gabinete de proteção civil, deixou de ser aquilo que existia, que era uma coisinha um bocadinho avulsa. Está criado um gabinete, há uma estrutura, há o apoio das estruturas distritais nas quais o município de Alpiarça se integra e com as quais interage, e eu queria saber porque é que a gente não tem o plano de proteção civil, ou neste caso o Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios atualizado, que é uma coisa que julgo que não traz nenhum encargo especial à Câmara e traz de certeza absoluta vantagens, porque para isso é que eles existem e devem estar atualizados, que é para se esperemos que não, tiverem que ser acionados, toda a gente que esteja envolvida saiba exatamente como é que deve proceder. O nosso é de outubro de 2014, a última aprovação, e portanto de lá para cá já tivemos algum tempo e certeza absoluta que condições para o fazer. Tenho uma outra questão que tem a ver com a atribuição de subsídios monetários aos estudantes de ensino superior, naquele bloco que tem sido aprovado todos os anos. Eu chegou-me uma informação de que haveria uma irregularidade relativamente à atribuição de um subsídio. Neste caso, haveria uma situação de uma pessoa que informou residir no concelho, o que para efeitos de atribuição da bolsa é determinante. E essa pessoa aparentemente não reside no concelho e, portanto, eu queria saber se é possível o Executivo consultar os vários processos que estão, de certeza, apensos nas candidaturas que foram apresentadas e se pode garantir que aquelas informações que estão ali são verdadeiras, correspondem à verdade relativamente a todos os alunos que foram beneficiados com a atribuição desse subsídio. A forma como a questão me chegou não está em causa a necessidade económica ou não que o agregado eventualmente tivesse, mas está em causa o preenchimento do requisito que no regulamento de atribuição das bolsas é essencial para que elas sejam atribuídas, que é a residência no concelho. Pronto, pedia-vos, por favor, que verificassem e que depois nos dessem algum feedback. Queria perguntar relativamente à Vala de Alpiarça. Eu penso que esteja concluída ou quase concluída aquela recuperação da vala e, portanto, aparentemente parece-me, já não vejo lá ninguém a trabalhar e, portanto, parece-me que esteja mais ou menos concluída, se calhar ainda não. Pronto. Eu queria perguntar o seguinte, eu passo ali todos os dias, como sabem, e aquilo que eu tenho verificado é que a água da vala está praticamente estagnada. Não sei se o caudal por estar mais baixo não consegue depois a água chegar ao açude e passar, ou se há ali alguma coisa a interromper a circulação. O que acontece é que a água parece parada e tem um cheiro desagradável. Eu passo ali de manhã, sobretudo, e o cheiro da vala é muito desagradável. Também pode ter a ver com alguma descarga, eu não faço ideia, mas queria perguntar se têm esta noção de que isto está a passar. A água tem uma cor, enfim, escura, esverdeada, não parece propriamente uma água limpa, admito que não esteja, isso não é responsabilidade da Câmara, não é isso que eu estou a dizer, ou seja, o que eu estou a tentar é alertar para a verificação do que é que se passa em relação a esta situação em concreto, porque pode eventualmente ter havido alguma descarga de alguma coisa
porque de facto o cheiro é muito incómodo e é muito evidente. Finalmente, queria perguntar ao Sr. Presidente o seguinte: nós integramos, para efeitos de gestão da água no nosso Conselho, integramos nas águas do Ribatejo e desde o início da criação desta empresa intermunicipal, que eu, e aliás continuo, que eu penso e continuo a achar que esta foi uma medida importante e que veio, de alguma maneira, dentro daquilo que é a nossa realidade relativamente à questão da água, que veio contribuir para que os cidadãos dos municípios que integram as águas do Ribatejo estejam melhor servidos e com mais condições do que os municípios de per si teriam para proporcionar às pessoas, dada também a situação das próprias infraestruturas que cada um dos municípios tem. E os documentos das águas do Ribatejo vêm recorrentemente à Câmara, portanto são transparentes, têm evidência sobre... E aquilo que eu deduzo é que o preço da água é igual em todos os municípios que integram as águas do Ribatejo. O preço da água, do consumo de água. O que eu quero perguntar é se isto também se passa relativamente ao remanescente da fatura que tem a ver com resíduos. A fatura da água traz o preço da água, o valor do consumo da água e depois traz um conjunto de todos os valores, designadamente, que têm a ver com os resíduos urbanos. Pronto. Eu queria saber se este montante relativo aos resíduos, se também ele é igual em todos os municípios da área, portanto, das águas do Ribatejo, e se não é, porque é que ele é diferente e em que é diferente, ou seja, o que é que os municípios podem ou não contribuir para que ele seja maior ou menor. E para já era só o que eu tinha que perguntar. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Vereadora Alzira Agostinho. Olá a todos, boa tarde. A minha questão prende-se com... A minha questão prende-se com a zona industrial. Portanto, para o desenvolvimento de um concelho é preciso que haja a fixação de pessoas, sobretudo nós queremos jovens a fixarem-se aqui, a trabalharem. Portanto, sabemos que é difícil para todas as vilas, portanto, para todas as cidades do interior. No entanto, a CDU, no seu programa, em relação à parte industrial, propunha a ampliação da zona industrial, portanto, estou a citar, promovendo a disponibilização de mais lotes para a instalação de novas empresas. E também se propunha instalar uma incubadora de empresas. A minha questão é a seguinte: eu gostaria de saber qual é o valor que foi investido no desenvolvimento da zona industrial, portanto, nos últimos anos. Portanto, se tem esse estudo feito, qual é o valor do investimento para o desenvolvimento da zona industrial? Depois, devem ter esses dados, o número de empresas que encerraram, portanto, esse balanço entre o número de empresas que encerraram e o número de empresas que se fixaram. E qual foi o resultado, portanto, em termos humanos, não é? Portanto, o resultado desse processo para a criação ou extinção de postos de trabalho, isto é, de que modo é que essa situação, esse processo de encerramento, da cultura, portanto, dessas empresas se vai refletir no número de empregos criados no concelho. E, finalmente, portanto, qual é o projeto que existe para dinamizar, melhorar ou promover a zona industrial de modo a atrair as empresas e, de facto, a fixar a população? E era só isso. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Mais alguma questão? Então, se não há, iria procurar responder às questões. Há aqui algumas que terão que ser respondidas, abordadas pelos vereadores Carlos Jorge e João Pedro Reiolos, nomeadamente esta questão do mercado municipal, pelo vereador Carlos Jorge, bem como também
ao assunto Vala de Alpiarça, e pelo vereador João Pedro a questão das piscinas municipais e dos subsídios, bolsas do ensino superior. De qualquer maneira, em relação às piscinas municipais, depois sem prejuízo da intervenção do vereador João Pedro, dizer que o nosso objetivo é abrir, e estamos a contar abrir durante a próxima semana, embora se tenham aqui colocado algumas contingências para além da contingência geral do Covid, não é, que tem a ver com as questões de pessoal, mas o vereador poderá colocar. Aliás, tivemos em dúvida, até há pouco tempo, se haveríamos de abrir ou não as piscinas, até porque lembro-me quando esta questão da pandemia se coloca, o problema das piscinas foi logo equacionado em todo lado, não é? Portanto, foram tidas como dos elementos de maior potencial em termos de contágio. Pelo menos foi assim que foi visto em março, talvez, março deste ano, não é? Quando, ainda antes do estado de emergência, quando se começa a discutir a sério esta questão aqui em Portugal, e mesmo agora nós ainda tínhamos muitas dúvidas, se bem que depois há aqui um aspecto que também é muito importante, não é? E estou perfeitamente de acordo com o que a vereadora Sónia Safona referiu, não é? Estamos a falar de um serviço público à população, estamos a falar das pessoas que precisam ou que querem usar aquele equipamento, aquela infraestrutura, a piscina municipal neste momento, e portanto o facto de não abrir penaliza sobretudo as pessoas que mais dificuldade têm de ter alternativas às piscinas, portanto, e claro, é um dado muito importante na nossa decisão. Para além dos riscos associados com a questão sanitária, há aqui este elemento de social também, não é? Social, que temos que ter em conta, e acho que, sobretudo por aí, a ideia é reabrir, mas o vereador depois pode dar mais alguma nota. Em relação ao Festival do Melão, tal como foi referido também, tínhamos tido a oportunidade de referir, de informar na última Assembleia Municipal que não iria haver o Festival do Melão. Aliás, no processo de preparação do programa do festival já tinha sido iniciado contactos com a RTP para a realização de um programa de televisão, o Aqui Portugal, ou uma coisa do género, com um nome que tivesse, enfim, é o mesmo, portanto, nos outros anos é o Aqui Portugal, e eles já tinham assumido, não é, a disponibilidade para estar no Festival do Melão, uma vez mais. Agora, não havendo Festival do Melão, nós mantivemos o festival e o programa de televisão, o que não vai ser é no Parque do Carril, porque, segundo a própria RTP, e nós concordamos com esse aspecto, com essa avaliação, não havendo lá o festival, e como tem havido já programas no mesmo sítio noutros anos, faria sentido optar por outro espaço no Conselho, e o mais indicado, e até porque também não houve ainda nenhum programa deste tipo emitir a partir desse local, seria a Casa dos Estatutos. Portanto, a opção foi a Casa dos Estatutos, embora procurando nós dar realce, de qualquer forma, ao Melão, para além de um conjunto de outras atividades do Conselho, económicas, culturais, sociais, etc., mas dar realce ao Melão e à melancia de Alpiarça, portanto, que vão marcar também presença. Em relação à Alpiagra, é de facto, ainda não, também temos aqui alguma discussão sobre o assunto, ainda não houve uma decisão. Todos nós temos presentes essas preocupações, não é, que foram referidas sobre a evolução da situação pandémica, embora não tenhamos muito tempo, portanto vamos ter que tomar essa decisão muito brevemente. De qualquer maneira, quer dizer, também ao fazermos uma Alpiagra,
nunca poderia ser, até pelas regras, não é, que são impostas, nunca poderia ser uma coisa entre aspas, atenção, um certame com a mesma dimensão, com a mesma estrutura do habitual, e, portanto, e também não sendo, isso também nos coloca algumas dúvidas sobre a sua pertinência, portanto, mas de qualquer maneira vamos ter que brevemente aqui tomar essa decisão. É claro que, portanto, até a próxima semana nós temos que encerrar esse processo e ver o que fazer também para, se não houver Alpiagra, né, como se não houver, portanto é esta a questão, havendo em que termos, e se não houver, também o que poderemos fazer para assinalar, de qualquer forma, aquele momento importante da nossa vida, a todos os níveis da nossa vida comunitária. Em relação aos planos, ao plano da defesa da floresta, o nosso plano é intermunicipal. Neste caso, o plano de Alpiarça e vários outros pelo país fora é preparado pelo Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal de Almeirim, Alpiarça, Chamusca. E o nosso plano está em revisão. Portanto, o nosso plano está em revisão já há algum tempo. Há um conjunto, eu não tenho agora aqui preciso as razões, portanto, mas o Gabinete Técnico, que tem um conjunto enfim, técnicos, passa a redundância, que estão a trabalhar em rede, não é? De Almeirim, Alpiarça e Chamusca, com destaque até para a estrutura técnica da Câmara da Chamusca, que dá uma assessoria maior a este gabinete, e portanto estão a trabalhar nisto. Este processo está em atualização já há algum tempo. Portanto, nós temos os planos operacionais municipais aprovados, em funcionamento, e portanto nada também impede que a resposta tenha sido, até agora, e continua a ser muito positiva, muito eficaz, por parte dos serviços de proteção civil, de socorro, de emergência, dos bombeiros, etc. E, portanto, é uma questão que rapidamente se concretizará, mas ele está, de facto, em revisão, em atualização. Há aqui umas questões puramente técnicas e administrativas também, que eu não tenho bem presente, mas que na próxima reunião poderei até explicar melhor. Estamos a falar do plano municipal. O plano? Ou seja, o município tem um plano municipal. Que é o intermunicipal, ele é intermunicipal, portanto ele agrega as valências, as respostas, as infraestruturas, os meios dos 3 municípios, não é? Portanto, é integrado a este nível. É claro que depois tem uma incidência local em cada um, mas é essa a questão. De qualquer forma, dá aqui também nota, ainda hoje damos essa informação pública. Os próprios serviços de Alpiarça, do município de Alpiarça, através do seu corpo de bombeiros, têm estado bastante presentes no terreno ao longo dos anos, enfim, é um facto, e nomeadamente também nos últimos anos, e este ano até mais do que é habitual. Este ano neste momento temos o maior contingente do dispositivo de emergência e de combate a incêndios que alguma vez tivemos, pelo menos que alguma vez nos últimos anos, que eu tenho como referência, enfim, consigo acompanhar. Temos neste momento 12 elementos em permanência, 2 equipas de ECIMOS, uma equipa de ZELACs, apoio mais logístico, né? 2 viaturas a tempo inteiro, mais um autotanque, e portanto com os elementos de comando também a fazer parte das escalas distritais, em completa articulação com o dispositivo distrital e nacional, né? E com o CDOS e com a Autoridade Nacional. E portanto tem sido uma resposta, e é uma resposta que eu tenho referido isto, e temos
tido sempre a oportunidade de referir ou de dizer isto e de valorizar junto dos próprios elementos do Corpo de Bombeiros e da população. É importante a população ter esta consciência. Portanto, o esforço do município de Alpiarça é largas vezes superior em termos proporcionais a muitos outros municípios do país. E digo isto sem a mínima margem de dúvida. Inclusivamente, muitos municípios que têm na floresta um meio de criação de riqueza e de atividade económica fundamental, que não é o nosso caso. Tem corporações municipais, não é? Pronto, mas tem a riqueza à vida floresta e aliás, concentram alguns deles grande parte dos incêndios. Certo, não há dúvida, não é? Mas quer dizer, tem uma para onde depois vão os outros, onde vão os nossos, certo. Que felizmente não temos tido, não é? Não temos tido, e se tivermos, não é? Espero que não, mas se tivermos, também contamos com a solidariedade dos outros, não é? E aliás, não pode ser de outra maneira, não é? Da solidariedade nacional, do dispositivo nacional e distrital, mas isto é um facto, não é? Isto é um facto. Portanto, nós temos municípios que têm 10 vezes a nossa área, 20 vezes a nossa área florestal, que tem as mesmas equipas de ECINs, de ELACs, quer dizer, há qualquer coisa que não está bem. O nosso esforço é sempre acrescido. Isso claro, mas é isto, aí está, há qualquer coisa aqui que não está bem e que a própria organização nacional nesta área de defesa da floresta tem que ter em conta. Eu não digo que os outros municípios não investem certamente até na prevenção, na criação de grupos de sapadores, etc., eventualmente, mas nós também, através da comunidade intermunicipal, temos 2 equipas de sapadores que depois se repercutem em termos de custo, em termos de peso financeiro em cada um dos municípios também. Portanto, e temos aí as equipas a trabalhar em toda a área da nossa NUT, de 3, mas também aliás, das 2 NUTs, né? Portanto, no distrito todo, o Médio Tejo também tem as suas equipas. Portanto, o nosso distrito, a este nível, dá uma resposta e a senhora vereadora sabe isso muito bem, dá uma resposta dá um contributo muito grande ao esforço nacional, e um município como o nosso, com a nossa dimensão e com a nossa mancha florestal, que é muito residual, não é? Dá, em termos proporcionais, um contributo enorme. Tem razão, Sr. já agora a acrescentar, e também fruto da competência dos comandos e dos homens e mulheres que temos tido no nosso Corporação de Bombeiros, que são reconhecidos também eles, quer ao nível do distrito, quer ao nível de outras zonas do país, para onde têm sido deslocados muitas vezes. Sim. E cuja competência e cuja entrega à missão que têm é valorizada, porque de facto têm sim. É verdade, é um facto, e temos também procurado sempre, junto deles e junto da população, valorizar essas questões. Muito bem, era basicamente, mas depois eu trarei aqui à próxima reunião mais dados. Depois, em relação à Vala de Alpiarça e à questão das bolsas dos seus vereadores, Águas do Ribatejo, sim, de facto, o preço da água é igual em todos os municípios, mas a componente dos resíduos sólidos urbanos, não é, que vem na fatura da água, não é uma receita das Águas do Ribatejo. É uma receita de cada um dos municípios, porque foi uma competência que está ainda em cada um dos municípios. À exceção, agora, dos municípios de Almeirim e de Cruz, em que portanto, está na Ecolsíria, não é? Porque eles vão fazer também, a Ecolsíria está a fazer a recolha e o tratamento nessas localidades, nesses concelhos, mas nos outros todos vem o referente a essa componente dos resíduos sólidos urbanos, é transferido depois para as câmaras. Portanto, as Águas do Ribatejo apenas dá aqui apoio, e está protocolado depois com os municípios, portanto vai na fatura da água, as pessoas pagam a mesma fatura e aquilo que depois cabe a cada um dos municípios é reenviado para enfim, para os respectivos serviços. Agora, neste caso aqui, isto é outra questão, enfim, é outra questão, levava aqui uma outra discussão, é que a nossa taxa de cobertura, a nossa e não só a nossa, mas
de outros municípios também do país fora e aqui na nossa região. Há várias situações muito diferentes, mas o nosso grau de cobertura da despesa com a recolha, com o tratamento, com a deposição, depois o tratamento do lixo, dos resíduos sólidos, a taxa de cobertura pela tarifa é muito baixa. Portanto, a nossa tarifa é muito baixa e, ao contrário do que às vezes, a nossa tarifa anda na casa dos 50%. Temos aqui outros municípios à volta, têm taxas de cobertura já perto, e eles fazem muito bem. Nós é que, se calhar, fazemos mal, porque, aliás, segundo o ERSAR, fazemos mal, devíamos ter uma cobertura total, poucos municípios têm, mas devíamos ter uma cobertura total da despesa com o serviço pela receita, pela tarifa, não há outra forma, e no nosso caso está muito longe. Estamos a pagar, os nossos municípios, os alpiacenses, pagam na sua tarifa metade do custo do serviço de recolha e de deposição e tratamento do lixo que se produz. Ao contrário daquilo que a gente às vezes por aí ouve dizer, que não corresponde à verdade quando não se diz uma coisa, quando se diz qualquer coisa diferente disto. Mas é este o dado. Portanto, em relação depois às questões da vereadora Alzira Agostinho sobre a zona industrial, a zona industrial nós de facto tínhamos e como perspectiva em termos de concretização importante, em termos estratégicos para o Conselho, o investimento na zona industrial, a melhoria das infraestruturas, até na ampliação da área da zona industrial. É fundamental termos essa disponibilidade, de terrenos, de lotes, de infraestruturados para a instalação de empresas, mas há aqui um problema, não é? É que o próprio quadro comunitário não tem verbas para investimento em zonas industriais, a não ser em situações muito laterais ou periféricas, de pequenos acessos a zonas industriais, um conceito que desenvolveram para a preparação do quadro comunitário, que era a chamada last mile, portanto, ligação de itinerários principais a zonas industriais. Nessa situação havia a hipótese de candidaturas a fundos comunitários, mas não era o nosso caso, porque, aliás, seria, se o itinerário principal, IC3, estivesse concluído e houvesse acesso, haveria cabimento para tal, mas assim nem isso. Portanto, e para infraestruturação e ampliação das zonas industriais não temos nada, não há nada no quadro comunitário. Portanto, nós também não tínhamos as condições financeiras para comprar terrenos e para preparar essa infraestruturação, pelas razões que, enfim, já tivemos a oportunidade aqui de discutir ao longo destes anos. Portanto, basicamente é esta questão. De qualquer forma, a questão da incubadora de empresas, como já foi referido também aqui, está prevista para instalar no mercado municipal após a conclusão da segunda fase, com a recuperação daquelas galerias do primeiro piso, embora também não tenha podido ser objeto de candidatura por essa via da regeneração urbana, porque isto está numa outra prioridade de investimento, mas de qualquer maneira é essa a intenção, continua a ser essa a intenção, após a conclusão da obra, colocar ali empresas e as chamadas startups, ou enfim, o nome que na altura se lhes der, porque esta também é uma questão de modas. E, portanto, é este aspecto. Em relação aos valores, sinceramente, houve já algumas intervenções, inclusivamente na zona industrial. Nós estamos a preparar com a EDP a disponibilização de um terreno para a colocação, para a construção e implementação de uma subestação elétrica, portanto, de abastecimento de média tensão a todo o Conselho de Alpiarce, com reforço também da zona industrial, mas todo o Conselho, e isso vai implicar certamente alguma
algum investimento por parte do município. Depois poderei procurar alguns destes dados e referir. Em relação à questão do emprego, está aqui, eu percebo também por aí, estas questões colocam-se aqui, colocam-se noutros sítios, e são objeto também de discussões que muitas vezes não têm em conta a realidade. A realidade. Porque ao Piarça, neste momento a situação não será exatamente a mesma, com a pandemia e com o efeito que isto tem sobre as empresas e sobre os postos de trabalho, também aqui e em todo o lado, mas em Alpiarça, em março de 2020, portanto antes do estado de emergência, antes da pandemia, nós tínhamos uma das taxas de desemprego das mais baixas de toda a região. Portanto, andávamos ali nos 3 e qualquer coisa por cento de desemprego. Aliás, até fizemos saber, publicámos também nos quadros, mas isso normalmente também pouco importa para as pessoas, pelo menos para muitas das pessoas que gostam de continuar a dizer exatamente o contrário. Os números depois não importam muito. Portanto, 3, qualquer coisa por cento era a nossa taxa de desemprego, era uma coisa residual, era das mais baixas desde há muitos anos. Nós tínhamos 100 e poucas pessoas desempregadas no Concelho de Alpiarça, inscritas no Centro de Emprego, portanto, que são os dados oficiais, é aqui também, portanto, os dados são os dados do INE, portanto, do Centro de Emprego. Tínhamos 100 e tal pessoas registadas no Centro de Emprego, portanto, com uma das taxas mais baixas, e em termos brutos, penso que era mesmo das situações, que também é normal, também somos um concelho dos mais pequenos da região, em termos populacionais, portanto, mas era uma taxa das mais baixas com este grau de... Agora, e também, sim. Tem razão, é verdade, mas é assim, a taxa de desemprego não tem rigorosamente a ver com a taxa de empregabilidade, ou seja, nós tínhamos poucos desempregados, e ainda bem que tínhamos, e era bom que continuássemos a ter, mas a verdade é que a maioria desses empregos não têm que ser no Concelho. As pessoas que estão empregadas estão a trabalhar, na sua, a questão da vereadora vai de encontro à criação de novos postos de trabalho, tem a ver com a empregabilidade do Concelho. Houve postos de trabalho criados no Concelho. A Monlis duplicou durante os nossos anos enquanto gestão autárquica da CDU, a Monlis duplicou, ou mais que duplicou, quer as suas instalações, as suas infraestruturas, quer o número de trabalhadores, não é? Por exemplo, a VGT instalou-se, não é? Pronto, a Texa instalou-se, embora o processo tenha vindo de trás, a Texa tenha sido o Partido Socialista que negociou a instalação da Texa, o início das obras, a conclusão, a instalação, o recrutamento, foi todo feito já connosco aqui, portanto, foram... Pronto. Isso vai acontecer exatamente. No futuro com claro, mas eu nem estou... o que eu digo é que... Não, eu sei quais foram as perguntas e também eu também sei depois o tratamento que algumas pessoas dão a isto aí fora. Algumas pessoas, não estou a dizer que somos nós aqui, mas outras pessoas aí fora. Portanto, claro. Todos nós gostávamos que os nossos jovens tivessem claro. Trabalhar aqui. Claro, mas isso, os problemas que nós temos, reparem, os problemas, ainda há pouco tempo se colocou a questão de uma projeção que foi feita pelo Jornal Económico relativamente aos dados da evolução demográfica. Eu lembro, na Assembleia Municipal, essa questão foi colocada, mas foi colocada em relação ao Piarça. O Piarça estava a perder, embora estas questões são sempre, do ponto de vista objetivo, só são aferidas completamente no período dos censos, não é? Daqui a um ano e qualquer coisa, um ano em princípio, teremos aí já resultados dos novos censos e depois dará para ter uma ideia mais concreta e real, objetiva da evolução, porque o resto são projeções, não é? Mas as projeções são do INE, são portanto, foi o Jornal Económico que fez esse estudo, e neste momento, não é? Alpiarça teria perdido população relativamente há 10 anos, relativamente há 3 anos, há 4 anos, estava em quebra, à volta de 5% da população, mas estava exatamente na mesma linha, com pequenas variações,
A Chamusca tinha muito mais, Coruja tinha muito mais perda de população, a Gulgã, etc. Almeirim estava a perder população, o que não aconteceu no outro período anterior. No período anterior, Almeirim foi dos poucos sítios, Almeirim, Entroncamento, se não estou em erro, Benavente. Aqui na nossa região, Benavente era o único concelho onde havia crescimento populacional. Os outros concelhos estava tudo em queda, inclusivamente Santarém, capital distrito, que já nos últimos censos também perdeu bastante população, e depois era, penso eu, Entroncamento, também tinha um ligeiro acréscimo, Torres Novas, se não estou em erro também. Portanto, basicamente, os outros municípios estavam todos a perder população na mesma proporção. Ou seja, os problemas são comuns, são sérios, de facto, são muito preocupantes, e são preocupantes para 90% do território nacional, que era essa a conclusão. É que 89% dos concelhos do país estavam a perder população. Portanto, só não perdia população Lisboa, a área metropolitana de Lisboa, a área metropolitana do Porto, mais nada, o resto estava tudo a perder população. Portanto, é claro que é importante e é uma preocupação manter os jovens, criar emprego, não há dúvida. Mas pronto, esta questão da empregabilidade coloca-se agora e coloca-se também sempre. E para todos. Portanto, é claro, nem toda a população empregada no concelho de Abrantes trabalha em Abrantes, não é? ou em Mugadouro, não é? Não. Portanto, essa questão coloca-se e claro, eu acho que é importante e o município de Alpiarça tem, no próximo, se tiver condições para isso, pelo menos também procuramos criar essas condições, mas sobretudo ao nível de financiamento exterior, comunitário, enfim, desejavelmente, ou outro, até bancário, se houver margem, que eu julgo até que poderá haver no futuro, neste momento haveria, embora não seja execuível porque há outros processos em andamento, mas nos anos próximos o município de Alpiarça tem que voltar a alocar verbas ao desenvolvimento da nossa zona industrial, como é evidente. Portanto, agora, as circunstâncias também determinaram que, enfim, é perfeitamente legítimo também qualquer reparo, qualquer crítica, qualquer apresentação de proposta ou de caminho que pudesse ser alternativo, mas, enfim, também da nossa parte é legítimo que expliquemos quais foram as circunstâncias em que interviemos. Portanto, pronto, basicamente estas datas. Portanto, o projeto olha, fica respondida com esta ideia. O município de Alpiarça vai ter que continuar como aconteceu no passado e com forças políticas diferentes à frente do município, a apostar nesta área específica da zona industrial, do emprego, da empregabilidade, da área de negócio, das áreas de negócio, etc. Então deixaria agora ao vereador Carlos Jorge estas questões do mercado e da vala. Boa tarde então a todos. A questão do mercado, eu não sei se a engenheira tem algum feedback. Eu confesso que esta semana não perguntei absolutamente nada quanto à ligação da EDP, a ligação que está em falta, se já foi efetuada ou não. Vou tentar saber a partir de segunda-feira, mas esta semana foi toda impossível e não perguntei absolutamente nada. Acabei de enviar uma mensagem ao Fábio a saber se ele tinha conhecimento de alguma coisa, mas também ainda não me respondeu. Não sei dizer se a ligação já está feita ou não. Mas a única coisa que está pendente é realmente efetuar-se. Ainda não fizeram a eletrificação da baixada. Já fizeram a baixada? Sim, a baixada já está feita. Logo na sequência pedimos a eletrificação da baixada, coisa que até agora a EDP não respondeu. Ainda não fez esses trabalhos de eletrificação. A questão da vala, a limpeza ainda não terminou. Eles esta semana andaram junto da Ponte do Casal Branco, junto dos pilares, a reforçar com a colocação de pedra e terminaram o troço até ao carril e já passaram para o outro troço a seguir à Ponte de Alpiarça, andam na zona mais ou menos traseira à Casa dos Patudos,
a limpar o fundo do leito da vala. A questão do cheiro, eu sei que cheira, eu passo, vou dar uma volta de bicicleta, volto às 6h30 da manhã e passo lá de manhã cedo e noto perfeitamente esse odor. Não dei notícia de nenhuma descarga. Eu penso que o que acontece, ou o que tem acontecido é, uma vez que eles têm estado a fazer a limpeza agora do lado da Ponte de Casal Branco para cá, e essa última descarga que foi feita há cerca de um mês e tal, nós fizemos a participação ao CEPNA, que eu também ainda não sei o resultado efetivo, sei verbalmente o que é que se passou, mas efetivamente por escrito ainda não me deram conhecimento. Sei que foram detectadas algumas irregularidades, mas em concreto não tenho resposta ainda. E ao retirarem a penheirinha que prendia um pouco dessa descarga, ela tem-se vindo a chegar junto ao pardão, ao dique, e está mais intenso. Eu já abri agora aquela zona de descarga na sexta-feira passada, abri durante a manhã, e hoje esteve também até às 3 horas, que foi quando eles despegaram, foram lá colocar na mesma também a porta, tentado a esvaziar um pouco da água para ver se ela circulava. Pronto, acho que... Muito obrigado. Sr. Vereador João Pedro, as outras questões, por favor. Boa tarde a todos. Portanto, em relação às piscinas, o Sr. Presidente já referiu o principal. Nós estávamos a contar abrir esta semana, mas entretanto não houve condições para isso. Do efetivo das piscinas, metade das pessoas estavam impossibilitadas e com as condições necessárias, tendo em conta a pandemia, portanto é preciso mais gente do que o normal para funcionar, e contamos abrir quinta a sexta-feira da próxima semana. Essa é a nossa intenção. A abertura será feita apenas num turno, portanto vamos abrir, devido também para que não haja grande circulação de pessoas e para não haver necessidade ainda de mais pessoal, portanto iremos abrir das 2 às 18h30, das 14 às 18h30, portanto é aquilo que pretendemos, portanto com metade da lotação e com todas as regras que estão definidas em termos de funcionamento das próprias piscinas municipais. Em relação a alguma irregularidade, eu não tenho conhecimento de nada, até agora não me chegou qualquer comunicação, nem questão, nem dúvida, portanto é um processo até que já tem algum tempo, e portanto agradecia que o Sr. Vereador nos desse chegar o que tem para poder falar sobre uma coisa que não tem qualquer tipo de conhecimento. Gostava só de acrescentar aqui alguma coisa em relação à tarifa dos resíduos sólidos urbanos, que nós estamos a falar de uma tarifa que existe desde 2009. Portanto, esta tarifa tem 11 anos, nunca foi atualizada nem modificada por opção nossa, portanto, contrariamente a algumas situações em que é atualizada com inflação, ou até que é modificada também o valor. Portanto, há 11 anos que as pessoas pagam da mesma forma o mesmo valor de resíduos sólidos urbanos, que era o que já vinha em 2009 e que não foi alterado, e que gostaria também de acrescentar. Muito bem, muito obrigado. Não sei se querem concluir alguma coisa. Muito bem, então chegaríamos ao fim do período antes da ordem do dia. Não sei se querem fazer algum intervalo. Não fazemos. Muito bem. Continuamos para a ordem de trabalhos. O primeiro ponto é a ata, ou a proposta de ata da reunião número 10 de 2019. 10 de 2019, não, isto está mal. 10 de 2020. É a número 10 de 2020. Pois, aqui está bem na ata, aqui a folha do ponto, é que está mal. Portanto, a ata da reunião número 10 de 2020, do dia 16 de junho. Nesta reunião...
Eu disse o quê? Tá. Aqui está bem, aqui está bem. Pois, aqui está. Não, no outro é que estava 19. Portanto, nesta reunião esteve o vereador António Moreira, portanto não esteve a vereadora Alzira Agostinho, ou seja, portanto não irá participar na discussão e na votação. Então eu punha à vossa consideração, não sei se querem apresentar alguma proposta de alteração. Posso dizer? Sim. São aqui só duas coisinhas pontuais. Uma delas é, e são lapsos, não tem, na página 6, aqui no final do primeiro parágrafo, portanto, onde começa a vereadora, diz assim: a vereadora Sónia Safona lembrou que a zona da Azambuja teve algum impacto no nosso concelho. É distrito, não é concelho, isto tem a ver com o surto de Covid que houve, isto no nosso concelho não teve, julgo eu, impacto nenhum. Pois, exato, eu também li isto. Tem a ver com o distrito, que eu na altura tinha referido, que houve, quando se verificou esse surto, houve um conjunto de pessoas que trabalhavam, sim, sobretudo na zona de Santarém, e que criaram aqui... Eu acho que o vereador perguntou se nós tínhamos alguma informação de que poderia ter tido no nosso concelho. Posso ter perguntado, se calhar, mas eu aqui quando tenho essa imagem. Posso ter perguntado, aqui o que eu dizia, quando o Sr. Presidente estava a fazer referência à situação de alguns concelhos da área metropolitana de Lisboa. Sim, não, eu percebo. Pronto, e eu lembrei que a situação da Azambuja de facto tinha tido também algum impacto aqui, mas teve mais a ver com o distrito ou com alguma zona concreta do distrito, porque havia muitas pessoas que trabalhavam ali. Depois há aqui na página 9, também num parágrafo que começa com a vereadora, que é sensivelmente também na 1, 2, 3, 4, na quinta linha, diz assim: a responsabilidade da empresa era ter feito a participação logo quando foi instada para o fazer, uma vez que, e depois diz, foram apresentados pelos vários proprietários de viaturas toda a documentação. Foi apresentada pelos vários proprietários das viaturas toda a documentação. Não sei se o Sr. Presidente encontrou. Estou a ver aqui, portanto... Sim, começa aqui em vez, na página, aqui nesta frase. Uma vez que... Foram apresentados pelos vários proprietários toda a documentação. Foi apresentada toda a documentação. Portanto, trocar isto, não é? Pelos vários... É só, exato. Depois, na página 11, cá mesmo no final, a frase começa: na generalidade, acha que o regulamento está conforme, depois diz com o requisito para gerir este tipo. É com os requisitos legais para gerir este tipo de situações. Está conforme não, está conforme os requisitos. Está conforme os requisitos legais para gerir este tipo de situações. Essa é uma questão de português, não tem mais nada. E julgo que não tenho mais nada. Bem, Srs. Vereadores, alguma proposta? Então, acolhendo estas propostas de alteração, de correção, aliás, ponho à votação a ata da reunião 10 de 2020, 16 de junho. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada. Não, está aprovada por unanimidade dos que estiveram. Agora é assim, o novo Código de Procedimento Administrativo, não é? Que é uma coisa estranha, porque realmente a pessoa está agora na reunião e pronunciando, não esteve, abstia-se, que era o que habitualmente fazíamos. Então, entramos no ponto 2, isenção de taxas de transporte de utentes para a realização do teste à Covid-19. Portanto, esta proposta vem aqui para ratificar, isto já devia ter vindo antes, houve aqui um lapso, não foi incluído na ordem de trabalhos. Este despacho é de 13 de maio de 2020, devia ter vindo depois também com as outras medidas que foram tomadas e por lapso não veio.
Até, no fundo, isentar todas as pessoas que foram sinalizadas pelas autoridades de saúde a fazer o teste de Covid e que foram uma parte delas foi transportada pelos bombeiros de Alpiarça, portanto, em condições, isto não estava previsto, em condições normais, na maior parte das situações foram as próprias pessoas depois que trataram do processo e que pediram o transporte, não foi o hospital, nem foi a autoridade diretamente, e, portanto, seriam as pessoas a pagar o transporte. Acho que, da nossa parte, consideramos que não faria sentido e era também uma medida de apoio, não é? No âmbito desta situação. Portanto, ponha a vossa... É para ratificar? Sim, sim. Não tenho dúvida nenhuma quanto ao despacho. Não sei se queria só deixar aqui um alerta, que há aqui 2 erros ortográficos no despacho e se os quiserem corrigir, pelo menos não ficam cá. É só daqui. Dispõe e aqui. Os bombeiros. Pois. E aqui é poderem. Isso eu acho que não é. Para poderem. Não. Pois, para poderem. Se fosse puderem, é que é comum. Era só. Às vezes escapa. Mas pronto. É verdade. Muito bem, muito obrigado. Então. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade a ratificação do despacho. De seguida, temos o ponto 3, apoios no âmbito da ação social escolar, componente de apoio à família, CAF, atividades de animação e apoio à família e transportes escolares para o ano letivo de 2020-2021. Ou seja, isto tem a ver com a prorrogação, a proposta de prorrogação também vem para a ratificação, porque já foi objeto do despacho que vem aqui, tem a ver com um conjunto de situações que nos chegaram, de dificuldades que as pessoas tinham na obtenção de dados a partir de algumas entidades oficiais, nomeadamente da Segurança Social, pelas próprias limitações que os serviços também têm por via da situação de pandemia, e estava a dificultar a apresentação das candidaturas dentro do prazo. Então a proposta é no sentido de que estas candidaturas possam ser formalizadas até ao final do mês de agosto. Portanto, não sei se há alguma questão. Não. Sim, sim. Sr. Presidente, eu também não percebo aqui, isto é, se calhar é aqui uma dúvida sem... Nas considerações do despacho, o que se diz é que, de acordo com a legislação e o regulamento de concessão de auxílios económicos pré-escolar em primeiro ciclo, em vigor no âmbito de apoio à ação social escolar, os auxílios económicos devem ser requeridos ao município no prazo de candidatura que culmina no final do mês de junho. E depois o parágrafo a seguir diz: de acordo com a legislação e o regulamento em vigor no âmbito dos transportes escolares, o prazo termina no final de julho. Isto, os transportes, o âmbito é o requerimento de concessão de apoio para o transporte escolar ou... O regulamento, são 2 regulamentos diferentes. Pronto, não é? E este é o do... E tem datas diferentes Okay, para pronto. finalizar. Era Penso que só é isso isso. que eu queria... É que eu não estava a perceber se era... Pronto, ok. Então está esclarecido. Muito bem. Então, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade a ratificação deste prolongamento de prazo. Agora, no ponto 4, trata-se de revogação da decisão de contratar, no âmbito do concurso público número 2 de 2020 da Central de Compras Eletrónica da Comunidade Intermunicipal de Alzira do Tejo, para a celebração de acordo quadro para a aquisição de refeições escolares, almoços, lanches e pequenos almoços. Também houve já aqui um despacho, porque isto é um processo que está a ser desenvolvido como é habitual, pela Comunidade Intermunicipal de Alzira do Tejo, através desta plataforma de compras eletrónicas, e, portanto, obedece também àqueles prazos, tivemos que decidir, mas, de qualquer maneira, deixava ao vereador João Pedro
a apresentação sucinta deste ponto. Portanto, o ponto 4 e o ponto 5 estão relacionados. Foi desenvolvido um procedimento para a celebração do acordo quadro para a aquisição de refeições escolares, que, em concreto, em relação a este ponto 4, portanto, há necessidade de revogar esta decisão de contratar e anular este procedimento, porque, portanto, os concorrentes foram excluídos, os dois concorrentes em relação a este mesmo concurso e, portanto, é considerado um concurso como deserto e que há necessidade de abrir um novo procedimento, daí vir o ponto número 5. Neste ponto 4, a proposta é de revogação da decisão de contratar, portanto, isso é competência do município e que, sendo assim, é isso que se propõe e que no ponto 5 depois poderemos discutir a decisão que é a consequência desta mesma decisão do ponto 4. Muito obrigado. Ponho à vossa consideração, não sei se... muito bem, então, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade esta revogação. E no ponto 5, portanto, penso que já foi explicado, não é? É no fundo agora a outra face, que é abrir o novo concurso, indo ao encontro daquilo que são as realidades do mercado. Aliás, esta questão foi discutida na comunidade intermunicipal, houve logo esta suspeita que eventualmente os valores apresentados ou a apresentar seriam mais altos do que aquilo que definimos. Os próprios técnicos que instruíram o processo também tinham essa intuição, mas pronto, de qualquer maneira houve a opção por valores mais baixos, procurando jogar com aquilo que se entendia ser ainda uma capacidade que existiria de resposta por parte das empresas que estão no mercado. Não foi isso que aconteceu, portanto agora o valor aqui é o mais baixo das propostas que foram apresentadas, que estavam acima, não é? Mas agora procurou-se recuperar esse valor. Vamos ver se agora é possível até que baixe. Eu queria perguntar, Sr. Presidente, esta nova proposta de contratação, esta nova proposta de contratação tem, os preços base são os mesmos, são mais baixos, são mais altos? São mais altos. altos. Eu não tenho agora aqui, penso que era 1,70, não é? Era 1,47. 1,47. Portanto, o procedimento, a opção que foi feita em termos de Conselho Intermunicipal, que foi decidido, foi lançar o concurso 10% acima do valor anterior. Portanto, essa opção acabou por resultar na não concorrência, digamos assim, em termos de interessados, e este valor, portanto, é superior ao teto que foi lançado no concurso anterior e, como disse o Sr. Presidente, foi lançado pelo valor mais baixo que foi apresentado nas propostas que foram excluídas e que já era uma dúvida em discussão no Conselho Intermunicipal, mas foi decidido lançar 10% e, portanto, verificar o que é que e analisar o que é que se verificava ao fim e ao cabo, mas já estaria previsto que isto poderia eventualmente acontecer. 1,40, não era? O valor... Portanto, era 1,47. Não, o valor... O que estava contratado era 1,34. 1,34. E, portanto, os 10% foi 13, mais 13 cêntimos, foi a 1,47. Portanto, e daí que era superior, foi 2,10. Era 2,10. Assim, também com os lanches, era 0,32, foi a concurso, foi 0,35. Todos os valores foram colocados em termos de teto no concurso com 10% acima dos valores contratualizados anteriores. No contrato anterior a esse, eu tenho a ideia que andava a menos de €1, não é? A refeição. Acho que era 1,09. Poderei estar aqui estamos quase no dobro, não é? Em poucos anos. Sim, mas é natural. Aliás, era muito baixo também, e colocou aí alguns problemas em termos de qualidade e até qualidade e quantidade. De quantidade também, talvez. Que agora, eventualmente, também já... Essa questão foi acompanhada aos nossos serviços. Mas conseguiram estabilizar neste último contrato que foi feito
estabilizou bastante essa... Portanto, não houve também uma contestação tão grande, um acompanhamento maior também por parte dos próprios serviços, e a empresa também percebeu que as coisas tinham que ser dessa forma, senão o concurso depois iria abaixo e teríamos que anular. Mas com certeza que a realidade também vai se modificando e os custos vão aumentando e não houve concorrentes para os valores que foram determinados. Daí que teve que haver esta adaptação e o relançamento do concurso. Muito bem. Então, posso pôr à votação também este ponto 5. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 6. Proposta de aprovação do início do procedimento de revisão do regulamento de arquivo da Câmara Municipal de Alpiarça. Eu peço então ao vereador João Pedro também para apresentar sucintamente. Portanto, esta proposta vem por parte do Serviço do Arquivo Municipal, que, tendo em conta que o arquivo atualmente, ou que o regulamento para o Arquivo Municipal que está em vigor é de 7 de novembro de 2007, portanto tem 13 anos. Portanto, o Serviço de Arquivo identificou a necessidade de proceder à revisão deste mesmo regulamento e que, tendo em conta que se encontra desatualizado face à nova realidade legislativa, portanto, houve algumas alterações legislativas entretanto, relativamente à proteção de dados e também a crescente utilização de novas tecnologias digitais e novas formas de arquivo também. Portanto, se compararmos o dia 2 com a altura de 2007, é tudo completamente diferente. Daí que, sendo competência do município para se desenvolver uma revisão deste regulamento, é competência deste órgão, Câmara Municipal, dar início a essa mesma revisão. É aquilo que se propõe aqui, que a Câmara possa autorizar a abertura deste procedimento e determinar que os interessados possam também se pronunciar em relação a este mesmo regulamento. Agora, é só uma questão de menor também, para eu verificar. É toda a importância, a existência e falta aí de um regulamento. Aonde? Logo no segundo parágrafo, não é? A existência de um. E se calhar aí no mesmo parágrafo temos que, face à nova realidade, face à recente legislação, face à crescente utilização, ou se calhar, como isto é um documento verificado, face à nova realidade legislativa, nomeadamente no que respeita ou no referente à recente legislação, bem como à crescente utilização, que irá ser ficado mais correto. Embora, agora, depois pode-se corrigir, exatamente. Nós aqui já havia a opinião, mas de qualquer forma... Isto é uma proposta, isto é exatamente. procedimento interno também, portanto é só a nível do... Sim, a proposta vem dos serviços também. Muito bem, então posso pôr à votação este ponto 6. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 7. Ponto 7. Proposta de alteração da operação de loteamento municipal na zona do Sacadura, de acordo com a informação técnica número 4974, de 19 de junho de 2020. Epá, isto eu não vou participar na discussão nem na votação, porque também sou parte interessada. Também fui consultado relativamente à proposta de alteração. Não fui eu, é a minha mulher, mas por afinidade, e penso que, sendo parte interessada, é este e é o ponto 9, caso eles não estão seguidos. Eu sugeri então, o vereador Carlos Jorge conduz este processo, se calhar discutimos juntos, e eu depois... Portanto, o ponto 7 tem a ver com uma alteração da operação de loteamento na zona de Sacadura. Portanto, os municípios Miguel Alexandre Diniz Santos e Ana Cristina Ribeiro Cardoso solicitaram uma alteração da licença de operação do loteamento da zona de Sacadura,
A alteração da licença de operação diretamente em causa visa a criação de um acesso de viaturas ao lote número 5, distinto do preconizado na planta de síntese, e anulação do acesso existente da planta de síntese atualmente em vigor. Portanto, foram consultados os proprietários dos restantes lotes, não houve qualquer oposição à alteração pretendida, e vem agora aqui a reunião de Câmara. Depois passaria à engenheira também para se pronunciar acerca deste ponto. Portanto, o ponto número 9 tem a ver com uma alteração da operação de loteamento na zona também do Sacadura, de acordo com a informação técnica número 5.661 de 8 de 7 de 2020, e foi apresentada pelo município Carlos Miguel Cardoso Rola e Alice Maria Perpétua Teles Rola, a solicitar uma alteração do licenciamento da operação do loteamento da zona do Sacadura. Portanto, a criação de um acesso pedonal e de viaturas ao lote número 39, portanto, que não estava prevista na planta de síntese e atualmente em vigor. Também foi feita a consulta através de Astra, salvo erro, e não foi apresentado pelos proprietários dos restantes lotes qualquer oposição à alteração pretendida. Não sei se há alguma questão, se houver também a engenheira pode dar mais ajuda. Não? Então, iria pôr a votação o ponto número 7. Portanto, no uso da competência prevista do número 1 do artigo número 5 do regime jurídico de urbanização e edificação do Joé, aprovado pelo Decreto-Lei número 555/99, 16 de dezembro, na redação atual, conjugada com a competência prevista da linha QQ do número 1 do artigo 33 do regime jurídico das autarquias locais, aprovada em anexo à Lei número 75 de 2013, 12 de setembro, a Câmara Municipal delibera acolher a informação técnica número 4.974 de 19 de junho de 2020 e, em consonância com a mesma, aprovar a alteração de operação do loteamento municipal na zona do Sacadura em Alpiaça, conforme o projeto apresentado, devendo ser emitida a respectiva certidão. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Referente ao ponto 9, portanto, propõe-se que, no uso da competência prevista do número 1 do artigo número 5 do regime jurídico de urbanização e edificação Joé, aprovado pelo Decreto-Lei número 555/99, 16 de dezembro, na redação atual, conjugada com a competência prevista nas alíneas QQ do número 1 do artigo 33 do regime jurídico das autarquias locais, aprovada em anexo à Lei 75 de 2013, 12 de setembro, a Câmara Municipal delibera acolher a informação técnica número 5.661 de 8 de julho de 2020 e, em consonância com a mesma, aprovar a alteração da operação do loteamento municipal na zona do Sacadura em Alpiaça, conforme o projeto apresentado, devendo ser emitida a respectiva certidão. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Deixa eu aguardar aí, vou passar depois ao ponto 8. Então foi já votado o ponto 7 e o 9, não é? Foi só a Catarina, mas disse que Então o ponto 8 é o pedido de cedência de exploração do bar e esplanada da barragem. No fundo é simples, é só no sentido de corresponder ao pedido da empresa
que ficou com a concessão do bar e esplanada da barragem, a Venecian Limitada, a pastelaria Venecian Limitada, que pretende fazer agora a cedência do nome, no fundo, à empresa Venecian MM Limitada. É da família, acho que aqui a única diferença é que tem um outro sócio, não é? Que é um dos filhos, e portanto isto a acontecer só poderá ser concretizado se for aprovado pela Câmara Municipal. É basicamente isto. Ponho à vossa consideração. Posso, Presidente? Sim, sim. Eu não tenho nenhum obstáculo, nem nenhuma oposição a pôr relativamente à possibilidade de aprovarmos este requerimento. Queria, no entanto, deixar duas notas. Uma delas que acho que é importante que seja cumprida por parte da empresa cessionária, portanto, quem agora vai receber a concessão. E a outra, julgo que não se coloca, colocar-se-ia se tratasse de uma empresa fora do universo familiar, e neste caso acho que não se coloca, que é a questão de garantir que nesta concessão, ou nesta subconcessão, que não há valores envolvidos monetários e, portanto, que não há lugar a cobrança de rendas ou outras de uma empresa à outra. Pronto. Neste caso, como são familiares, julgo que isso não se coloca. De qualquer maneira, julgo que é importante para defender os interesses da Câmara Municipal que a nova empresa que vem assumir a concessão faça depósito ou entrega da mesma documentação que foi solicitada à empresa a quem foi cedida a exploração nos serviços da Câmara Municipal. Ou seja, nós, quando lançámos este processo e atribuímos uma concessão à empresa Venecian, solicitámos a entrega de um conjunto de documentação que tem a ver, designadamente, com o cumprimento de obrigações fiscais e outras que normalmente se pedem às empresas com quem se contrata. A empresa seguramente há de ter entregue essa documentação. Neste momento, como vai ceder a sua posição a uma outra empresa, eu julgo que é de todo conveniente que essa empresa faça a entrega da mesma documentação, agora relativamente a si própria, não é? De maneira a garantir que nos serviços municipais fica toda a informação que é relevante para este efeito. Portanto, de resto não tenho... Exatamente. Uma vez que tem que fazer exatamente como a doutora Carla está a dizer, uma vez que é feita a sessão de posição contratual, deverão ficar também no município os documentos que têm a ver com a situação da empresa que agora fica ela a ser cessionária. De resto, não tenho nada a opor, antes pelo contrário. Muito obrigado. Portanto, a doutora Carla também já referiu, não é? Que no fundo é cumprir. Com esta nova empresa, são posição deles e a Câmara, que agora temos que contactar com eles. E ao fazer isso, são solicitados os documentos. Todos esses documentos. Muito bem. Sr. Vereador, mais... Sim, inclusivamente a caução. A caução foi depositada no valor de 6.000 euros e, portanto, a responsabilidade agora terá que ser por parte da nova concessionária perante o município. Muito bem. Muito obrigado. Então, vou após a discussão, vou colocar à votação esta proposta. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade também. O ponto 10 trata dos documentos de prestação de contas consolidadas do ano de 2019. Nós tivemos a oportunidade de aprovar as contas, a prestação de contas de 2019 do município na última reunião, penso que foi na última reunião de Câmara, e foi na última, não é? Foi na última. Depois já foi à Assembleia Municipal. Exatamente, a última foi extraordinária, exatamente. E, portanto, agora, de acordo com as obrigações legais, trata-se de discutirmos e
eventualmente aprovarmos, a prestação de contas consolidadas alargada a todo o universo, vá lá, de intervenção, influência financeira do município de Alpiarça. Portanto, no fundo, inclui aqui as duas outras entidades, a Agroalpiarça e as Águas do Ribatejo. Eu deixava então ao vereador João Pedro a apresentação deste documento, destas contas consolidadas. Portanto, a obrigatoriedade da consolidação de contas vem da Lei 73 de 2013, de 3 de setembro, portanto, do regime financeiro de autarquias locais e entidades intermunicipais, e determina que tem que se apresentar as contas consolidadas com as entidades detidas ou participadas. Neste caso, portanto, as entidades detidas ou participadas pressupõem todas aquelas em que o município tem uma ação dominante, determinante, ou todas aquelas onde faz parte do capital social entre os 5% e os 10%. No caso daquelas onde tem uma posição determinante, portanto, a consolidação é feita pelo método integral, portanto, tudo o que é passivo em comum e ativo em comum é eliminado, ao fim e ao cabo, e todos aqueles onde não tem posição dominante, que é o caso das Águas do Ribatejo, é por método de equivalência patrimonial. Portanto, a consolidação de contas é uma técnica contabilística que visa apresentar as contas de um grupo como se de uma única entidade económica se tratasse, portanto, e tem algumas particularidades, designadamente haver sistemas contabilísticos distintos entre o sistema público e o sistema privado, que obriga aqui a algumas reclassificações destas mesmas contas participadas. Portanto, e esta proposta, portanto, esta consolidação de contas resultou num resultado líquido negativo de 114.982,69 €. Nós, como sabem, tínhamos um resultado negativo de 133 mil euros, portanto, teve um impacto nas nossas contas de 19 mil euros positivos. Portanto, é um impacto muito diminuto em relação à participação que o município tem, ou à dimensão, digamos assim, que estas empresas têm nas contas do município. De certa forma, portanto, toda esta parte técnica que vem aqui é essencialmente cumprir o que está determinado na lei, até porque o estado atual da adoção de medidas extraordinárias por causa da pandemia permite que esta apreciação pelo órgão deliberativo seja feita até ao final do mês de julho, quando em condições normais teria que ser até 30 de junho. Daí vir nesta altura, portanto, este órgão para análise e eventual aprovação. Muito obrigado. Portanto, coloco a vossa consideração, colocar as questões. Sra. Vereadora Alzira. Eu, porque este, se estiver ligado, acho que dá para... Se estiveram ligados, mas agora o teu também não deu. Essa luz não acende. Ou se calhar tem mau contacto. Pois, Agora está. agora já está. Pronto, é assim, realmente isto são questões técnicas e eu destas técnicas não entendo nada. Mas eu quero-me parecer, e eu acho que já uma vez aconteceu isso, nesta prestação de contas consolidadas não devia vir acompanhado do relatório do perito, portanto, do revisor oficial de contas, não costuma vir, com uma certidão legal das contas. Eu acho que eu fui ver, portanto, anteriores, é só uma questão que eu tenho. Portanto, se este documento não devia vir acompanhado, visto que para pessoas como eu, técnicas destas técnicas não entendem, se não devia vir acompanhado do relatório do perito e da certidão legal de contas, é só isso. Normalmente é considerado que, portanto, o documento tem que ser submetido à aprovação ao órgão deliberativo. E daí que, em teoria, o revisor oficial de contas deve-se pronunciar sobre o documento após proposta da Câmara Municipal. E daí que será submetida à Assembleia Municipal juntamente com a revisão de contas, porque em teoria a Câmara Municipal ainda poderia alterar
a proposta que é submetida à Assembleia Municipal. É esse o entendimento de não vir logo juntamente com a certificação legal de contas, porque o que a lei prevê é que seja submetido ao órgão deliberativo para aprovação, e daí haver esse entendimento. Não sei se o ano passado se calhar veio logo, portanto não tenho essa certeza, mas a razão para não vir tem sido essa. Depois a Assembleia Municipal já irá acompanhar. Portanto, a Assembleia Municipal é que aprova. Portanto, isto é uma proposta para submeter à Assembleia Municipal, o órgão deliberativo, para a aprovação das contas consolidadas, como tal na prestação de contas também. É esse mesmo. Mas o Revisor Oficial de Contas já emitiu o parecer. Já tem o parecer elaborado, mas é junto à documentação após. Depois de ser discutido. Porque o entendimento é que este é o documento final para ser submetido ao órgão deliberativo. Mas se agora, se realmente nós alterássemos alguma coisa, teríamos de submeter ao Revisor Oficial de Contas essa mesma alteração e ele teria que se pronunciar. Teria que passar a certificação local de contas. Estamos de acordo com as alterações. Certo. Estamos de acordo que ele teria que alterar o seu relatório. Mas também não deixa de ser verdade que, para os elementos do Executivo Camarário, era importante ter a visão do relatório do Revisor Oficial de Contas, desde logo, porque aquilo encerra não só a responsabilidade dele de certificar as contas, mas sobretudo a análise que ele faz do Sim, mas nós, antes de submeter à Câmara Municipal, enviamos a documentação toda para o Revisor Oficial de Contas, no sentido de o analisar. Claro, e é com base nisso que ele faz o relatório. Se houvesse alguma irregularidade, que se entendesse que não estava em condições de submeter à Câmara Municipal, não teríamos que alterar, não é? Portanto, eventualmente, e para não estarmos a alterar a posteriori ou o que quer que fosse. Agora, o documento, a certificação legal de contas, a certificação é emitida no final da no fim da proposta da Câmara Municipal. Estamos de acordo. Da parte do relatório, eu acho que era importante, porque nos dava uma perspectiva. Estamos a falar de coisas diferentes, está bem? A questão do relatório e a questão da certificação. Exatamente. A certificação há de ter que ser no final, se o órgão próprio é a Assembleia Municipal, só no final mesmo é que ele pode. A questão do relatório era importante. Nós não temos de saber todos de... Sim, facilita. Exatamente. Facilitava alguma coisa, desde logo para perceber qual é que é a interpretação que ele próprio faz. Mas não é dando por assento que voltaremos a discutir a questão se colocar na Assembleia Municipal. Mais algumas questões? Não? Então, muito bem, eu ponho à votação este ponto número 10, de prestação de contas consolidadas do ano 2019. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Portanto, foi aprovado por maioria, com a abstenção das senhoras vereadoras do Partido Socialista. Ponto número 11. Licença especial de ruído para ratificação. É uma licença de ruído que foi pedida pela esplanada Dom Dion para um evento de música ao vivo de Gato Maltês que foi realizado no passado dia 11 de julho, entre as 19 horas e as 23 horas. Foi dado a autorização, o despacho do Presidente da Câmara no dia 9 de julho de 2020. Esta é a primeira reunião daqui para ratificar. Portanto, não sei se... Posso fazer uma questão? Sim. Queria só colocar uma questão. Estas licenças de ruído normalmente não levantam grandes questões e são pacíficas, porque se trata da organização de eventos. Eu, relativamente a isso, não tenho nem dúvidas, nem nada a obstar. Queria só colocar aqui uma questão para reflexão, que é a seguinte. Depois de entrarmos nesta fase de pandemia, houve uma série de procedimentos que tiveram influência na nossa vida cotidiana e também na vida das empresas, sobretudo das empresas que promovem eventos deste género. E todas elas tiveram, de alguma maneira, que se adaptar a um conjunto de regras e julgo, para aquilo que me é dado a perceber, eu também circulo um bocadinho pela vila, para o que me é dado a perceber, a maioria, se não a totalidade, têm procurado cumprir com as regras da Direção-Geral de Saúde
quer nas criações na criação de condições de afastamento, quer na obrigatoriedade de usar máscara em espaços fechados, etc, etc, e portanto julgo que, pelo menos na esmagadora maioria, isso tem acontecido. O que eu queria perguntar é o seguinte, estas entidades ou empresas, ou que seja, que solicitam a realização destes eventos, só têm que pedir uma licença de ruído. E em geral, todas elas, pelo menos para aquilo que eu percebo aqui, fazem referência que querem fazer o evento em cumprimento das diretrizes da Direção-Geral de Saúde. Aquilo que eu queria perguntar é se o Executivo pensou nisso ou não, se devíamos ou não, nesta fase e transitoriamente, fazer com que estas entidades demonstrassem que estão preenchidas as condições para a realização de determinado tipo de eventos. Eu vou-vos dar um exemplo, por exemplo, de um evento que não aconteceu em Alpiarça, mas que eu tive conhecimento de um bar Esplanada que fez exatamente a mesma coisa e que ao início do evento toda a situação estava perfeitamente controlada, as pessoas usavam máscara quando estavam lá dentro, etc. E aquilo para o final descambou de uma forma que tiveram que chamar a autoridade porque os próprios proprietários já não tinham, aliás, isto aconteceu no Algarve e foi público, os próprios proprietários já não tinham controle sobre o número de pessoas que estava e sobre o comportamento das pessoas. Eu não digo que isto que aconteça aqui ou que venha a acontecer, é uma questão que eu coloco para... Sim, não faz sentido, mas há aqui um dado, é que neste caso eles inclusivamente gratificaram a própria certo, autoridade. por isso é que eu não me estou a referir a estes cargos em concreto. Contrataram a GNR e teve lá uma patrulha a noite toda. Eu não me estava a referir a esta situação. Eu estive lá presente e aliás, no início do processo o Walter até me mandou um e-mail a perguntar e a aconselhar-se e transmitiu algumas informações e algumas preocupações também e inclusivamente ele optou por, como o Sr. Presidente diz, de pagar gratificados à GNR e esteve presente numa patrulha toda a noite durante o evento, desde o início até ao final. Inclusivamente antes do início do espetáculo, houve 2 elementos da GNR que estiveram lá de manhã, tiveram a analisar as distâncias das mesas, tiveram a conferir, tudo se estava conforme aquilo que a Direção-Geral de Saúde impunha. Nestas circunstâncias não temos... Eu acho que só temos de dar os parabéns ao Walter, porque realmente foi uma iniciativa muito... Eu, por exemplo, tenho conhecimento e com o devido cuidado. Eu tenho conhecimento de outras entidades e pessoas particulares também aqui do Conselho de Alpiarça que estão a diligenciar no sentido de promoverem eventos que são eventos, não obstante serem ao ar livre, são eventos com alguma dimensão e que tiveram o cuidado e a preocupação de solicitar à entidade máxima e à autoridade de saúde distrital um parecer relativamente a se aquilo que se propõe a fazer cumpre as regras ou não. Eu acho que as pessoas em geral têm tido essa preocupação. Eu só estava a alertar para a circunstância de o município. Aqui só tem que se pronunciar sobre a licença de ruído. Claro, era só para perceber se estavam a acompanhar essas situações, porque as pessoas vão querer fazer coisas e é legítimo que queiram, mas eu acho que se deve manter esse acompanhamento, digamos que essa proximidade, ainda bem que não, mas a ideia é essa, é difícil ter uma estrutura, claro, não é, que acompanhe, não é, até porque depois estamos a falar de períodos para além do horário laboral, dos serviços, e num campo que compete sobretudo às forças de segurança, não é? Depois o acompanhamento, a fiscalização, qualquer eventual intervenção. De qualquer maneira, não é? Até pela forma informal, não é? Como muitas vezes estes processos surgem, com os contactos que existem, por mail, pelo Messenger, não é? Pelo telefone, vai-se aferindo aqui algumas questões, portanto, e ultrapassando, e neste caso acho que eu não estive, vi fotografias, o vereador também me referiu. Desde o início praticamente até ao fim, depois cheguei um pouco mais cedo e fui lá acima também à zona da feira,
assistir à parte final dos fatos da Junta de Freguesia também, que no caso da Junta de Freguesia, e com os devidos distanciamentos também. No caso da Junta de Freguesia, enfim, era a própria Junta a organizar, que foi também verificando assim, e portanto também não se colocou nenhum problema, pelo contrário. E a Junta também, eu por acaso tive a oportunidade de referir, de contactar a Unidade de Saúde, também a solicitação da Sra. Presidente da Junta, ela depois também falou com a Autoridade de Saúde, falaram com a Direção-Geral das Atividades Culturais, enfim, havia aqui um conjunto de dúvidas que são naturais, no fundo são os primeiros eventos deste tipo, depois daquele período em que não se poderiam realizar, e portanto, mas foram tudo situações que foram ultrapassadas, e agora é evidente que nós temos que estar atentos a estas organizações que vão surgindo, não é, de eventos, com esta lógica, exatamente, quer dizer, as coisas têm que ir retomando a normalidade, é preciso respeitar as normas, as precauções, os aspectos relativos à segurança, mas é preciso também que haja a reanimação da vida económica e social e cultural, não é? Porque senão estamos completamente reféns desta situação, que é estranha, que tem riscos, mas que também não pode ser o elemento que destrói a nossa vida comunitária. Não é? E é nessa lógica que procuraremos sempre intervir. Muito bem. E, portanto, depois então da discussão, eu vou pôr à votação este ponto 11. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E o ponto 12 é exatamente uma licença de ruído, que já referi há pouco, ou pelo menos o evento já referi há pouco, que é também relativo à mesma noite, entre as 20h30 e as 23h59, e tem a ver com a iniciativa da Junta de Freguesia Há Fados no Largo. Neste caso foi realizado no recinto da Alpiagra, portanto, junto ao bar da Sociedade Filarmónica Alpiacense, com os fadistas da Alpiarça, Casimira Alves e Diogo Carapinha, e portanto também parece ter corrido bem, e foi um sinal também de reanimação destas atividades. Aliás, no caso da Junta de Freguesia, na sequência já de um conjunto de outras iniciativas de animação musical e cultural que tem vindo a desenvolver, mesmo no período mais crítico da pandemia, com a animação das ruas, com a passagem de música enquanto as pessoas estavam confinadas em casa. E que vai continuar, porque eles vão fazer também agora uma iniciativa amanhã, não é, do mesmo género. Não sei se há alguma dúvida. Vou pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Por fim, temos o ponto 13, que trata de uma proposta de aprovação das cláusulas contratuais do empréstimo de substituição de dívida através de dívida de médio e longo prazo, até ao limite de 658.000 euros, 903,88, com o Banco Caixa Geral de Depósitos. Tem a ver com a substituição da dívida à Ecosídio. Eu pedia ao vereador João Pedro também pudesse também apresentar este ponto 13. Portanto, isto trata-se da formalização de todo este procedimento que já foi aprovado pela Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal, e que é competência do órgão Câmara Municipal a aprovação das cláusulas do contrato de empréstimo de substituição de dívida, e portanto daí a proposta é mesmo de que se aprove esta minuta de contrato de empréstimo, que posteriormente à sua assinatura será submetida à vista do Tribunal de Contas. Bem, então
pergunto se há questões. Então vou pôr à votação este ponto 13. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Portanto, foi aprovado por maioria com a abstenção das senhoras vereadoras do Partido Socialista. Chegamos assim ao final da ordem de trabalhos.